Sabe quando a gente diz que Deus falou com a gente, que Deus disse que era pra fazer isso, que era pra fazer aquilo, que Deus confirmou, sabe? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, onde eu acreditei que Deus falou comigo, mas Deus não falou. E depois que eu entendi que não era Deus falando, e sim o meu coração, a minha carne, Deus realmente falou comigo e me disse, me ensinou algo que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Cuidado quando você achar que ouviu a voz de Deus. Eu quero começar esse vídeo lendo para vocês algo que está no meu livro. Eu estava escrevendo meu livro esses dias sobre o tempo de espera, um livro que eu já falei daqui para vocês e que logo eu vou fazer um vídeo fazendo um tour pelo meu livro, dando um spoiler do que vai ser. Mas hoje eu vou mostrar um pedacinho, contar uma experiência que eu tive que eu achei muito importante vir aqui e trazer para vocês. Então eu vou ler o que eu escrevi, que é tipo um diário. São minhas anotações do tempo de espera. Eu vou ler para vocês e aí eu vou explicar para vocês o que Deus falou comigo, o que eu aprendi através dessa situação. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2014, foi o dia do casamento de uma irmã na igreja. Em outra igreja é o culto para solteiros. Estou triste desde ontem, pois quero muito ir. Sinto que Deus tem algo para me entregar lá, mas ninguém quer ir comigo. Quando acordei, me lembrei do sonho que tive dia 22, que vocês vão saber quando vocês lerem no meu livro. Era o casamento da Tatiana, e eu estava chorando muito, pois via todo mundo na igreja de casal e eu solteira. Então eu me perguntava, até quando, Senhor? Enquanto eu chorava, um homem apareceu na igreja. Esse foi o sonho e essa é a interpretação que eu tive. Enquanto eu chorava, Deus se compadecia de mim e realizava o desejo do meu coração. Aquele homem era o meu futuro esposo, mas essa foi a revelação de Deus para mim. Essa é você querendo apressar o meu tempo, achando que as suas lágrimas vão me comover e fazer com que eu apresse as coisas. Elas realmente me comovem, pois não quero te ver chorar. Mas esse sonho não significa nada além da sua realidade. Esse homem sou eu, Jesus, te lembrando que nem sempre um sonho é um sinal sobrenatural de Deus para você. Como vocês viram, eu levei aí uma cajadada, uma chibatada de Deus, bem dada, né? Porque eu tinha a terrível mania de acreditar que todo sonho que eu tinha vinha de Deus, era Deus falando comigo, era um sinal sobrenatural confirmando alguma coisa, principalmente na vida sentimental. E assim, realmente, Deus ele fala muito comigo em sonho. Por isso, às vezes eu tenho essa dificuldade de discernir se realmente veio de Deus ou não. Às vezes eu tô muito focada numa coisa, eu quero muito a resposta para alguma coisa, e aí, obviamente, a gente foca naquilo, a gente acaba sonhando. Às vezes Deus fala com a gente através dos sonhos, mas às vezes são apenas sonhos, são os desejos do nosso coração. E foi isso que aconteceu. Eu tive um sonho, e aí já veio, assim, né, a revelação, que na verdade foi a minha interpretação humana, e eu achei que Deus estava confirmando que, nossa, meu futuro esposo já estava chegando. E aí, depois que eu acalmei, continuei orando, Deus falou comigo e me mostrou que aquele sonho foi apenas um sonho. E aquela revelação que ele me deu foi justamente por eu acreditar que todo sonho que eu tinha vinha de Deus e era um sinal sobrenatural. E agora, o que eu quero falar para vocês sobre isso? Tomem cuidado quando vocês acham que Deus está falando com vocês. Principalmente quando é a respeito de algo muito sério na nossa vida, decisões sérias que a gente precisa tomar. A gente não pode se basear só em uma coisa, a gente tem que ver tudo ao nosso redor, a gente tem que refletir, a gente tem que guardar essas coisas pra gente no coração e sempre tá orando em silêncio, em secreto, em comunhão com Deus, esperando a resposta certa de Deus, porque Deus ele confirma, primeiro ele manda as confirmações, é meio ao contrário, primeiro ele manda as confirmações, depois ele manda o sim
ou não. No caso, geralmente é o sim, né? Quando a gente quer que Deus confirme alguma coisa. É uma ordem contrária. As coisas de Deus, elas são... Não dá pra gente entender. Mas é assim que acontece. A gente nunca vai... Primeiro Deus vai dar o sim. Nunca não, né? Eu não vou limitar o poder de Deus. Mas geralmente, pelo que eu vejo, pelas experiências que eu tive, pelo que eu observo, geralmente Deus, ele dá as confirmações, ele vai jogando assim, ó, pelo caminho pra você pegar. Você vai juntando tipo um quebra-cabeça. Você vai juntando e quando você entende essas confirmações, aí sim Deus te dá o sim ou o não, para você poder juntar tudo e entender aquilo que ele quer. E muitas vezes ele confirma através dos caminhos que a gente vai tomando. Então a gente vai por aqui, aí as coisas vão fluindo, ou então a gente faz escolha errada e as portas vão se fechando, e às vezes são impedimentos, mas Deus vai abrindo as portas. Então a melhor forma de você saber se você está no caminho certo ou no caminho errado é você seguir em direção àquilo que você acredita, mas sempre em comunhão com Deus e atento à voz de Deus. Porque às vezes você vai tomar uma atitude e você sente algo assim, não faz isso, só que você vai lá e faz. E aí não dá certo. Não é pra você fazer determinada coisa, mas você sente uma coisinha. Faz, não tem problema, pode fazer. Você vai lá e faz. E não dá certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Depois que eu fui pra Jocum, em Curitiba, fazer um curso, eu aprendi uma coisa. A gente nunca deve falar que Deus falou, e sim que a gente crê que Deus falou, porque o nosso coração é enganoso, a gente se engana. Às vezes a gente acha que a gente tá ouvindo a voz de Deus e não tá. A gente tá ouvindo a nossa voz, a voz do nosso coração. E nem sempre o nosso coração, ele tá em sintonia com Deus. Então, o que eu sempre peço pra Deus, assim, nesses casos, principalmente quando era a respeito da minha vida sentimental, nesse tempo de espera, que os desejos do meu coração sejam os desejos de Deus, que eles estejam em sintonia com os desejos de Deus, que eles se encontrem, para que eu possa fazer as escolhas certas e tomar os caminhos certos. Então, a lição que eu quero passar para vocês hoje é: nem sempre Deus vai ser amoroso com a gente. Quando ele tem que disciplinar, ele sabe muito bem como fazer.